Bem-vindo a Palavras Cruzadas, um programa oferecido pela Igreja Central do Barreiro, que tem como objetivo principal o estudo da lição da semana e a atualização daquilo que vai ser o estudo no decorrer da semana, não querendo ser repetitivo. Já agora temos aqui o pastor Tiago Cunha, o nosso pastor da igreja. Pastor, seja bem-vindo. Olá, é um gosto estar aqui contigo, meu querido, estar aqui contigo e com os nossos ouvintes, obviamente, que se juntam a nós para estudar a Palavra de Deus mais uma vez. Amém, amém. Lição focada no tema Uma Cidade Chamada Confusão, lição número 9. E já começa assim com um tema bastante sugestivo, pastor. O que é que tem para nós? É verdade. Bom, esta lição é extraordinária e tem muitos temas de interesse, digamos assim, em particular, Ossi, por causa dos temas que não só que aborda, mas por aquilo que vamos vivendo e conseguimos já conseguir localizar algumas coisas que a lição, na verdade, nos vai trazendo. Talvez fosse útil nós rapidamente lermos então o nosso texto para memorizar, o nosso verso áureo, não é verdade? Que se encontra em Apocalipse, capítulo 17, verso 14, onde nos diz que guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e com ele serão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Ossi, é interessante que este texto mostra-nos desde já, ou faz uma pequena descrição daquilo que nós podemos chamar que é uma guerra espiritual, obviamente, não é verdade? Mas uma guerra muito real, que é tão real como as outras guerras que vão tendo lugar e vão povoando um bocadinho os nossos serviços informativos, digamos assim, por todo o mundo. E é interessante também que este texto, fazendo uma pequena análise do próprio texto agora, com a tua permissão, se não te importas, diz-nos juntos, portanto começa logo com esta palavra juntos, que dá uma noção de unidade, ou seja, há um grupo que se une com um propósito, e o propósito que nos é descrito aqui é o de fazer guerra contra o Cordeiro, obviamente o Cordeiro, símbolo máximo do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício por nós, não é verdade? Mas diz-nos que esse Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, não é verdade? O verdadeiro Cordeiro que se sacrificou por nós, Jesus Cristo, vai derrotá-los, pois é Senhor dos Senhores, ou seja, tem uma autoridade, tem uma supremacia sobre todos eles, e ele, neste caso, nesta vitória, representa também aqueles que o aceitam como seu Senhor, como seu Rei e como seu Salvador. É bom ouvir logo de introdução tais palavras, porque dão-nos o ânimo de saber que estamos a entrar para uma luta onde já tem o vencedor declarado ao princípio da luta. Ou seja, vão levantar-se, vão guerrear contra o Cordeiro, mas também já é sabida qual será a vitória ou quem será o vencedor nessa luta. É bom perceber isso, pastor. É muito bom perceber isso. Mais algum comentário, pastor? Não, apenas agora podíamos, se calhar, falar aqui um bocadinho já da lição de sábado, em termos de introdução, não é verdade, em que nos da tal grande controvérsia, do grande conflito, digamos assim, espiritual, que é, digamos, resumido no livro do Apocalipse, com um simbolismo muito particular. Portanto, fala-nos, neste caso, enfim, entre muitos outros símbolos, obviamente, não é um único símbolo, mas temos aqui um símbolo que é particularmente de interesse para nós. Fala-nos de duas mulheres, não é verdade? E estas duas mulheres, uma encontra-se em Apocalipse capítulo 12 e outra encontra-se em Apocalipse capítulo 17, digamos que têm uma aparência bastante distinta, não achas assim? Tem uma aparência bastante diferente uma da outra, não é verdade? Uma aparece como sendo vestida do sol, não é verdade? E outra está vestida de escarlata e tem outros adereços na realidade que nós já vamos falar daqui a pouquinho. O que é interessante e é importante, nós já vimos isto, portanto, em lições anteriores, que uma mulher, na verdade, na Bíblia tem um simbolismo prático, principalmente como estamos a falar em aspectos proféticos, digamos assim. Então, a mulher, e isto já foi estabelecido anteriormente, é o símbolo de uma igreja. Portanto, é uma igreja, neste caso, e que por ter esta descrição diferente, Ossi, já conseguimos perceber que são duas igrejas que, na verdade, representam também coisas diferentes, digamos assim, mas não deixam de ser duas mulheres. O que também mostra um certo lado de contrafação ou, digamos, de uma cópia falseada daquilo que é, na verdade, o original. Uma outra coisa que é importante estabelecermos desde já, porque vamos já falar sobre isto a seguir, é que, como nos diz também a lição de sábado, diz-nos que, portanto, a palavra de Deus compara, portanto, a apostasia do povo de Deus, na verdade, a um adultério, digamos assim, não é verdade? E nós encontramos isso, portanto, essa linguagem na Bíblia, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, verso 4, e inclusive noutros textos, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 16, verso 32, e até mesmo no livro de Jeremias, mas em particular aqui a nossa lição menciona, portanto, Ezequiel, capítulo 16, verso
verso 32, dizendo: tu és uma esposa adúltera que recebe estranhos em vez do seu marido. Ou seja, uma igreja desobediente é considerada uma igreja adúltera ou uma mulher adúltera, digamos assim. E esta é uma imagem que vai ser determinante para algo que nós vamos agora já a seguida então ver. E é importante, Ossi, nós vemos então esta mesma imagem. Não sei, Ossi, se queres acrescentar alguma coisa. Uma pergunta já assim muito rápida, pastor. Sim, meu querido. Dois grupos, duas mulheres, duas igrejas. Não existe a possibilidade de eu ser neutro? Não, se calhar não quero fazer parte de nenhuma das duas. Quero ter a liberdade de ser neutro e me posicionar de forma individual. Existe essa possibilidade nesse grande conflito? Olha, Ossi, eu vou-me arriscar a dizer que a pergunta que tu acabas de fazer é provavelmente uma das perguntas mais importantes que nós podemos fazer em relação a esta lição. Nós olhamos para o mundo e nós não vemos duas igrejas. Vemos multiculturalidade, muitas religiões, muitas igrejas também, não é verdade? E será que, na verdade, eu pertenço a uma igreja que estou no meio, estou mais ou menos, não estou tão bem assim? O que é que eu posso ver em relação a isto? Na verdade, aquilo que nós vemos aqui é o seguinte, é que nós temos que tomar muita atenção em relação ao grupo que nós escolhemos, porque a falta de escolha ou a neutralidade na escolha, na verdade, já é uma escolha em si própria. E posso garantir que a neutralidade geralmente é a pior escolha de todas, porque dá uma falsa sensação de segurança em relação à nossa posição. E nós, na verdade, encontramos isso, por exemplo, quando nós nos referimos à chamada Igreja de Laodiceia, não é verdade? Que era uma igreja nenhuma, à qual o Senhor Jesus se dirige a ela. Nós podemos encontrar exatamente essa carta no capítulo 3 de Apocalipse, e onde, tragicamente, vemos que é uma igreja que acha que está tudo bem com ela, enfim, não precisa de nada. Ela própria diz no texto, diz que não precisa rigorosamente de nada, mas quando chegamos ali ao verso 20 desse mesmo capítulo, diz-nos então que Jesus é deixado lá fora, porque ele está a bater à porta. Então quer dizer que é possível eu estar numa igreja, adorar supostamente a Deus, cantar louvores supostamente, e até ouvir a palavra de Deus, mas na verdade deixar Jesus de fora. Então, neste aspecto, a neutralidade ou a mornidão espiritual, como é exatamente referida aqui, é na verdade uma escolha, e é uma escolha muito perigosa, não é assim? Ok. Já agora as lições vão com muita facilidade ficando gostosas e dando-nos uma sensação de não querer avançar. Exato. Então vamos se calhar estabelecer aqui pontos, pastor. Sim. Dois sistemas contrastantes. Ou seja, o pastor falou de um assunto que era a intenção do inimigo de Deus, exatamente, desde o estabelecimento do seu reino, querer criar uma contrafação do reinado e do governo de Deus. Muito bem, muito bem. O que o pastor pode dizer? Temos aqui dois sistemas. Deus estabeleceu o seu sistema, Satanás estabelece o seu. Eles são parecidos em alguns pontos. Fica difícil, se calhar, ver a diferença entre um e o outro. O que o pastor tem a dizer aqui quanto a esse ponto? Olha, meu querido, eu acho que seria útil eu responder-te essa pergunta lendo já aqui um textinho que nos é aconselhado na própria Bíblia e fazendo uma comparação e uma chamada de atenção para um tema que, na verdade, vai ser estudado mais à frente, mas já é incluído, portanto, aqui na nossa temática. Gostaria de ler, portanto, Apocalipse, capítulo 17, versos 4 e 5, e ia-te pedir a ti, Ossi, se não te importasses, então de ler esses textinhos para nós, ok? Portanto, Apocalipse, capítulo 17, versos 4 e 5. E reparem naquilo que nós temos, na linguagem que nós temos, nesta descrição, digamos assim, desta mulher adulta, lá está, uma igreja que não é obediente, mas reparemos com alguma atenção nos detalhes que nos são dados exatamente então no texto bíblico. Apocalipse 4 e 5. 4 e 5. A palavra do Senhor diz o seguinte: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Muito bem, obrigado, Ossi. Então, é de reparar que este texto, na verdade, para Ossi e nossos queridíssimos ouvintes, que esta descrição é bastante meticulosa. Agora, quando nós olhamos para esta descrição, vemos aqui vários elementos que são de valor. Por exemplo, no verso 4, que o Ossi leu aí muito bem, diz-nos então que esta igreja estava vestida de uma certa forma. E é interessante que nesta vestimenta, digamos assim, encontramos algumas cores que são, na verdade, bastante significativas. Diz-nos então que estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, portanto, de abominações e etc. Ora bem,
Estas cores que, na verdade, nós encontramos aqui eram cores que estavam presentes, por exemplo, no santuário do Antigo Testamento. E quando nós olhamos em particular para a vestimenta, portanto, do sacerdote, inclui exatamente estas cores, mas temos aqui um elemento, é que os metais preciosos em particular, e estes que nós encontramos aqui, por exemplo, na verdade, estas pérolas e tudo mais, estes materiais não eram para ser usados como decoração pessoal, mas alguns deles eram usados sim na construção do próprio santuário. Isto é bastante importante. Agora, olhando mais uma vez aqui cuidadosamente para estas cores que são aqui usadas e que eram usadas exatamente pelos sacerdotes no Antigo Testamento, na verdade há uma cor que está a faltar. Nós olhamos aqui para aqui e vemos púrpura, escarlata, sem dúvida. Todas estas cores eram usadas, mas há uma cor que está em falta. A cor que está em falta era a cor azul. E essa cor azul nós encontramos, de facto, na vestimenta do sacerdote, como tendo duas fringes, portanto, que faziam parte da sua vestimenta. E tinha um significado muito preciso. E a Bíblia, mais uma vez, é muito útil, Ossi, porque não nos deixa aqui a vaguear, a tentar imaginar o que é que será que aquilo seria, não é verdade? Eu gostaria de ler contigo, meu querido, se não te importas. Então, no livro, vamos talvez ler no livro de Números, no capítulo 15. Números, capítulo 15. E vamos ler na última secção, portanto, a partir do verso 38. E vou-te pedir para ler, se não te importas, meu querido, a partir do verso 38 até ao verso 40, ok? Números, capítulo 15. Versos 38 até ao 40, e eu vou também convidar os nossos caríssimos ouvintes a tomarem nota deste texto, que é muito importante, e ajuda-nos a ter uma compreensão, lá está, mais profunda daquilo que realmente se está a passar, e da origem e da razão porque existem exatamente estas duas mulheres, e o que é que as divide no seu centro. Números capítulo 15, verso 38 e 39. E até ao 40. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão de azul. E nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e o façais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais ao vosso Deus. Muito bem. Obrigado, Ossi, mais uma vez. Meus queridos, eu acho que é importante nós vermos então que a cor que falta é o azul. E porquê é que o azul falta? Porque o azul, na verdade, refere-se como sendo uma lembrança dos próprios mandamentos de Deus. Então quer dizer que, na verdade, estamos a falar de um poder que erradicou, ou mudou, ou transformou, ou adaptou os mandamentos de Deus, digamos, à sua conveniência, digamos assim. Então, olhamos aqui para um poder muito específico, na verdade, que na história, algures, adulterou e mudou a própria palavra de Deus. Agora, é muito interessante o seguinte, é que quando nós falamos desta frincha azul, portanto, nós temos aqui este cordão azul, se assim quiserem chamar, este cordão azul, na verdade, não era simplesmente para dizer que eram os mandamentos, mas era para lembrar. E é interessante que, no texto que, se tu leste, reparaste que tu leste aí várias vezes a palavra lembrar, não foi? Exatamente. Por exemplo, no verso 39, o que é que nos diz aí? Então diz que as borlas estarão ali para que vendo-as vos lembrei. Tá? E ajuda-me aqui um bocadinho. No verso 40, o que é que dizia aí? O verso 40, eu perdi aqui rapidamente, mas já encontrei outra vez. O verso 40 diz, para que vos lembreis de todos os mandamentos e os façais. Muito bem. Então, é interessante que há duas noções que vão ser então aqui amarradas em tudo isto. Diz-nos então que para que nos lembremos, para sermos obedientes e santos, ou seja, santificação tenha lugar. Agora, é muito interessante que nós olhamos para os mandamentos de Deus assim, e na verdade há apenas um mandamento que na verdade aplica também a palavra lembrar, não é verdade? Exatamente. O que é que diz o quarto mandamento que nós podemos encontrar, por exemplo, em Êxodo capítulo 20 e a partir do verso 8, diz-nos o quê? Tu sabes que decora e salteado, não é? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Para o santificar. Ou seja, logo nesse versinho, é muito interessante porque encontramos exatamente estes dois elementos, não é verdade? Que estão em falta naquela mulher de Apocalipse 17, que na sua existência rejeitou e erradicou porque acha duas coisas: que teve poder para mudar os mandamentos de Deus e que a santificação não é atingida através da graça de Cristo. Então, nestes elementos é muito interessante porque este mandamento exatamente leva-nos a passar tempo com um Deus
que nos leva a lembrar de onde viemos, a lembrar que somos feitura sua, lembrar-nos que somos redenção também sua e também lembrar-nos que é Ele que nos santifica na nossa vida. Porque a santificação, sem dúvida, é algo importante. Não é interessante que nós olhamos então para estas duas mulheres e, sem dúvida, que vemos desde já, então, um elemento crucial e central que as divide na sua posição religiosa e espiritual. Ou sim, eu diria, não sei a tua opinião, mas eu acho que isto é bastante importante, não achas? Isso é bastante importante, lembrando ainda que estamos em uma época em que somos, de forma consciente ou inconsciente, influenciado por uma das duas. Olhemos para a nossa vivência, olhemos para os nossos feriados, olhemos para a nossa forma de ser hoje, o quanto de influência bebemos desses dois sistemas, principalmente desse sistema que o pastor esteve aqui a falar agora. Mais algum ponto, pastor, antes que avancemos para a lição de segunda-feira? O vinho da ira. Exatamente. E sabes, já fazendo então a ponte para esse mesmo tema, meu querido, apenas chamar a atenção para isto. É que no mesmo texto que já leste no início, portanto no capítulo 17, voltando um bocadinho atrás no verso 2, temos aqui um grande problema, meu querido. E é que é este. É que nós estamos a falar de um poder que, erradicando exatamente estes elementos da nossa experiência espiritual, na verdade trouxe uma grande influência exatamente por todo o mundo. E é por isso que nós temos aqui, de facto, uma grande guerra espiritual que está a ter lugar. Porquê? Porque a larga maioria do mundo, na verdade, foi atrás desta mesma mulher, e nós vamos já ver esse simbolismo, não tarda nada. No verso 2 diz-nos então, que Apocalipse capítulo 17, verso 2, se me permitir ler, é muito rápido, diz-nos que foi com esta mulher que os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Eu já disse aqui, portanto, em sessões anteriores, que o vinho, na verdade, é um símbolo, na verdade, do Evangelho, do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Então quer dizer que esta mulher, esta igreja, quer transmitir, quer partilhar ou transmitir uma ideia de salvação através de um evangelho que é falso e que não traz salvação. Porquê? Porque não é o verdadeiro símbolo de Jesus Cristo. O verdadeiro símbolo de Jesus Cristo, o vinho do sacrifício de Cristo, não é um vinho que traz embriaguez espiritual, mas que nos traz uma noção clara de que nós precisamos de Cristo para sermos salvos. E ela aqui vai embriagar exatamente as pessoas para que não vejam as adulterações, na verdade, que causou a palavra de Deus, e levando, inclusive, líderes do mundo a ir atrás da sua mesma influência, como falaste ainda agora. É interessante perceber que falamos aqui do vinho da ira de Deus e estamos logo conectados ao facto de que um povo acabou sendo embebedado com esse vinho, e percebemos que Deus, no último tempo, frisa a lição de segunda-feira, Deus tem o interesse de convidar o seu povo para sair de Babilônia. Ou seja, temos aqui uma situação em que o povo embebedou-se, mas Deus ainda entende que no meio desse povo é possível que hajam testemunhas suas, e Deus pede para que esse povo saia de Babilônia. O quão importante é esse convite, pastor, de Deus para nós, o povo dos últimos dias? Porque nós não somos apenas o povo do tempo do fim. Nós somos o povo do fim, do tempo do fim. Sermos convidados por Deus a sairmos de Babilônia numa fase em que parece que está todo mundo embriagado com o vinho da ira da sua prostituição. Exatamente. É muito interessante o que estás a dizer, meu querido, porque, na verdade, vemos aqui várias dimensões agora do amor de Deus, na verdade, não é? Ele olha para o coração humano e vê a sinceridade do coração. E há pessoas que estão sinceramente enganadas, ou seja, estão sinceramente no erro, mas que estão de tal forma sensíveis à voz do Espírito Santo e à palavra de Deus, que quando ouvirem a palavra de Deus pregada aos seus ouvidos com carinho, com amor, com interesse espiritual daquelas pessoas, elas vão, na sua vida, decidir exatamente deixar tudo para trás, lá está, sair da Babilônia, da confusão espiritual, não é verdade? E seguir a voz da palavra de Deus. E então, isto mostra-nos de facto que Deus tem esse interesse tremendo. Agora, isto não será muito popular, assim, e é importante nós dizermos aqui alguma coisa muito profunda em relação a isto. É que nesta descrição que nós encontramos agora da Apocalipse 7, e agora aqui estamos a avançar alguns dias, mas reparem só nisto. A descrição é esta. Portanto, diz-nos que João viu, portanto, esta mulher num posicionamento muito interessante. Diz-nos, portanto, que no verso 6, por exemplo, do capítulo 17, diz-nos que viu a mulher, portanto, embriagada, não é verdade, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a viu, admirou-se com grande espanto.
Mas é interessante que nós compararmos isto com aquilo que ele diz, por exemplo, no verso 3, diz-nos, portanto, que o anjo transportou a um deserto em espírito e viu, reparem só nisto, uma mulher montada numa besta escarlate, uma besta repleta de nomes de blasfémia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, aquilo que nós estamos aqui a ter aqui nesta descrição é o seguinte, como nós já vimos também então em fases anteriores, portanto, uma mulher é um símbolo de uma igreja. Uma besta, portanto, é um símbolo de um poder, pode ser um poder político, um poder político-religioso, enfim, há aqui uma mistura, mas é alguém que tem, de certa forma, poder político nesta terra. Agora reparem na imagem que nós temos. Temos uma igreja que cavalga uma besta. Ou seja, que está ao controlo dessas mesmas nações, que tem controlo político sobre elas e que usa a sua influência exatamente para as guiar na direção certa. Quando um cavaleiro, por exemplo, cavalga o seu animal, a sua besta, o seu cavalo neste caso, ele está a fazê-lo para poder então dominar e controlar a direção que ele toma. Esta mulher, esta igreja, usa a sua influência política e religiosa para guiar o destino e as decisões do mundo e das nações deste mundo. O que nos mostra, de facto, que esta só pode ser uma igreja que tem grande influência política e quando nós olhamos em relação a isso, acho que não temos grande escolha a fazer em todo este mundo. Há apenas uma igreja, há apenas um poder que tem de facto este tipo de influência em todo o mundo. Assim. E é importante nós podermos dizer isto. A única figura que de facto é religiosa e recebida política do Estado, estamos a falar obviamente do papado e da igreja papal. E aqui não temos grande dúvida em relação a isso. E é por isso também quando nos fala aqui, portanto, do sangue dos santos, estamos a falar então de um poder, de uma igreja que na verdade perseguiu durante muitos anos, principalmente na Idade Média, a chamada Idade das Trevas, na verdade, onde a palavra de Deus era sonegada de facto da população em geral. Porquê? Para que eles pudessem controlar não só os destinos das pessoas, mas também os destinos das nações, oferecendo uma certa influência e poder, inclusivamente, um controlo grande sobre reis e nações neste mundo. Aproveitar aqui um momento para dar uma ênfase naquilo que o pastor falou. Estamos a falar de um sistema. Não estamos a falar de pessoas individuais, porque Deus, na sua omnisciência e Deus, no seu infinito amor, Ele ama as pessoas. E esse é o interesse, que eles venham ao arrependimento. Mas estamos a falar aqui, o pastor está aqui a falar de um sistema. Está a falar de um sistema que se posicionou contra a vontade de Deus, jogando a verdade por terra. Exatamente. Obrigado mais uma vez, pastor, pelo contributo. Obrigado. Já temos pouco tempo. Se o pastor olhar para o relógio, o pastor vai admirar-se, vai ver que já temos pouco tempo. Gostaria só de fazer aqui um pequeno desafio, se não, com a tua permissão. Sim, se faz favor, pastor, se faz favor. É que nós estamos a dizer isto, é claro que há pessoas que podem ficar um pouquinho chocadas com esta questão. Mas eu vou fazer este desafio seguinte. Na nossa lição apresentamos aqui algumas citações que são bastante fortes e reveladoras em relação a isto. E então deixemos que sejam as pessoas agora a serem elas próprias os juízes de citações como esta. O Papa Leão, por exemplo, o Papa Leão XIII, no dia 20 de junho de 1894, por exemplo, ele diz alguma coisa como isto. Ele diz, nós, portanto, o Papa, ocupamos na Terra o lugar do Deus Onipotente. Qual é o julgamento que eu faço sobre isto? Alguém que se posiciona como Deus nesta Terra é alguém que merece adoração. É isso que ele me está a dizer? Bom, se eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, leiamos agora um jornal católico, ele próprio, não é verdade, de julho de 1895, e ele diz o seguinte, o Papa é não só o representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo oculto sob o véu da carne. Ou seja, estamos aqui, na verdade, a falar de alguém que quer assumir as prerrogativas do próprio Deus nesta terra. Quando a palavra de Deus é muito clara e diz que só Deus é digno de toda a adoração. Então nós estamos aqui a falar de facto de um sistema que quer usurpar o lugar do próprio Deus, o que na verdade é o resultado da própria rebelião já desde Lúcifer no céu, na verdade, que não se satisfez com a sua posição, mas quis ocupar o lugar de Deus. Então estamos aqui a falar de algo que é muito sério. E eu verdadeiramente quero dizer em espírito e oração e carinho, obviamente, para aqueles que nos ouvem, que possam considerar tudo isto e pensar e refletir através da leitura da palavra de Deus e através da oração, se é este um sistema que eu quero seguir e quero obedecer na minha vida, ou se eu quero fazer uma escolha de dizer, não, o meu mediador é Jesus Cristo e é Ele que eu me quero dirigir como meu Deus. Então, nós aqui, de facto, estamos aqui perante uma escolha pessoal.
que todos nós precisamos de fazer. E mais uma vez, Paulo, gostei muito daquilo que disseste. Nós estamos a falar de indivíduos, de pessoas. Aliás, eu posso dizer que eu próprio tenho pessoas que são católicas na minha família, obviamente, na verdade, tenho um carinho muito grande e um respeito muito grande por eles. Mas estamos a falar de um sistema que é muito antigo, já vem de há muitos anos, que foi instituído neste mundo através de tradições, através de costumes, até às vezes através de culturas, digamos assim, mas que na verdade não representam nem a palavra de Deus, nem o próprio Deus. Por isso é importante que nós consideremos estas coisas. Amém, amém. É bom saber e de frisar. Não basta ser adventista, nós precisamos nos posicionar diariamente. O nosso nome no rol da igreja não é suficiente. É preciso uma conversão diária, uma escolha diária em se posicionar do lado de Deus, em se posicionar no reino de Deus e trabalhar para a salvação daqueles que ainda não fazem parte da família adventista. Pastor, Babilônia, o centro da idolatria. Já estou a pular um pouquinho, porque depois temos o mistério da grande Babilônia, temos o chamado ao compromisso. E se calhar eu vou, aproveitando aqui 2 minutinhos que temos, pular logo. Babilônia, o centro da idolatria. Sem dúvida, sem dúvida. Babilônia, na verdade, era uma cidade muito antiga. As ruínas ainda hoje existem, portanto, ficam posicionadas a cerca de 60 ou 80 quilómetros a sul de Bagdade, portanto, no país que se chama Iraque hoje, no Médio Oriente. E essa cidade, na verdade, por causa da corrupção espiritual que ela, na verdade, provocou e trouxe, na verdade, e cultivou no coração de muita gente, tornou-se um símbolo adaptado de uma forma extraordinária àquilo que seria a confusão espiritual que se verificaria no futuro. Ou seja, era uma cidade que, na verdade, o seu rei, por exemplo, proporcionava um sistema teocrático. Queria dizer o quê? Quer dizer que o próprio rei, neste caso, aparece Nabucodonosor no livro de Daniel, não é verdade? Nabucodonosor era não só o rei, mas era também um deus que deveria de ser adorado pelas pessoas que respeitassem o sistema religioso e político da própria cidade e do próprio império. Então aqui estamos a ver algo que na verdade é uma imagem ou um reflexo de algo futuro que Deus nos diz. Lembram-se daquilo que aconteceu em Babilónia? É exatamente isto que vai voltar a acontecer. Vai haver um sistema religioso político que é orientado por uma pessoa que é ao mesmo tempo o presidente dessa nação, mas também é adorado como Deus. O único país no mundo que tem um líder, um presidente, digamos assim, que é ao mesmo tempo o presidente da nação e é também adorado como Deus, religioso. Esse país chama-se Vaticano. Sim, estamos a falar de um país. O Vaticano, as pessoas muitas vezes esquecem-se, ou assim, que é, na verdade, considerado um país entre o mundo, que é liderado por um presidente que é o próprio Papa, neste caso agora é o Papa Francisco, não é verdade? Mas que é, ao mesmo tempo, por ser uma figura papal, é também tido como o próprio Deus. Então, meus queridos, é por isso que nós encontramos pessoas que se, na verdade, que se inclinam perante ele, que beijam a sua mão, beijam o seu anel e por aí fora, na verdade, porque é uma forma de adoração humana. Meus queridos, nós não somos chamados a adorar a criatura, nós somos chamados a adorar o Criador. Amém. Com essa mensagem em mente, meus queridos, é por isso que o 4º mandamento da palavra de Deus, o 4º mandamento que nos diz, e o Ossi dele disse muito bem, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque no verso 11, depois em Apocalipse 20, e verso 11 nos diz, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra e tudo o que neles há. Então, é uma recordação de que nós temos um Criador, e somos chamados a adorar o Criador, nunca a criatura. Meus queridos, é importante nós tomarmos de facto essa decisão e termos noção de todas estas coisas para que verdadeiramente, como dizia o Ossi muito bem no início, há duas igrejas, há 2 escolhas a fazer. Não há neutralidade. Temos que fazer uma escolha na nossa vida. Amém. A lição da semana promete ser boa, há muito a se descobrir. Percebemos que o tempo aqui quase que foi para nada, então convidamos você a fazer parte da nossa classe, ou da classe lá na igreja, no sábado, e em conjunto estudarmos e aprendermos aquilo que Deus tem preparado para nós através dessas lições. Seja para nós a vontade de Deus e a nossa oração. Amém. Amém. Obrigado, Ossi, e obrigado a todos os nossos ouvintes. Amém.